Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, irmãs, aqui do Facebook e também do YouTube, que nosso Senhor Jesus Cristo e o amado, poderoso Espírito de Deus, o Espírito Santo, te abençoe e te guarde. A todos, meus amados irmãos aqui do YouTube e do Facebook, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. Aleluia! A parábola do semeador. E gostaria que você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, viesse meditar nesta palavra. Uma palavra muito conhecidíssima para os crentes, mas mesmo que seja uma palavra muito conhecidíssima para os crentes, a palavra de Deus, ela se renova a todo momento. A palavra de Deus, todos os dias, ela tem uma novidade, porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus, a Bíblia Sagrada é viva. E para os meus irmãos católicos, livres pensadores, que talvez não conhecem esta palavra, então gostaria que todos, em nome de Jesus Cristo, viessem meditar na palavra, a qual eu coloquei o tema aqui nesta mensagem, o seguinte. O tema que eu coloquei aqui nesta mensagem foi: se o nosso sentimento não for uma boa, se o nosso sentimento não for uma terra boa para receber a semente, que é a palavra de Deus, o diabo rouba a maior bênção que Jesus Cristo tem para nos dar. Aleluias! Antes de eu ler a palavra, eu venho falar: Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. A Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, a sede está em São Paulo, no coração do Brasil, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no comecinho do Brás. E ela está aberta de segunda a domingo. Culto às 9 horas até o meio-dia. Das 14 horas até às 16 horas. Também temos a nossa congregação em Santo Amaro, Zona Sul da Grande São Paulo. O pastor Davi Miranda Filho prega em Santo Amaro todas as quarta-feiras, das 14 às 16 horas, todas as sexta-feiras, das 14 às 16 horas, e todos os domingos, das 14 às 16 horas. Fica este convite para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que ainda não conhece a Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, você que mora em outros estados e até mesmo em outros países, eu convido a você a baixar no seu celular o aplicativo da nossa Igreja Pentecostal Santificação do Senhor. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo. Abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, iPad, computador.
a rádio, o aplicativo Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. E ouça o que Deus operou, está operando. E se você comparecer à Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Deus operará milagres, o impossível também na sua vida. São exatamente 15 horas com mais 43 minutos. Hoje, dia 10 de novembro do ano de 2024. Que através desta palavra o Espírito Santo te abençoe, te fortaleça e que toda a legião do diabo, todos os mal contra a tua vida, seja destruído pelo poder de Jesus, pelo santo e poderoso nome de Jesus de Nazaré. A palavra de Deus aqui em São Mateus, Evangelho, São Mateus 13. E tem aqui o tema, a parábola do semeador. A parábola do semeador. Aqui eu vou começar aqui no seu versículo 10. Aqui no livro de São Mateus 13. Eu vou pegar aqui o seu versículo 1. Diz aqui a palavra o seguinte, ó. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de que sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Meus amados irmãos, eu disse que iria começar aqui no seu versículo 10, mas não, eu vou começar lendo aqui no seu versículo 1 até no seu versículo 10. Por quê? Para nós que somos crentes em Jesus Cristo, esta palavra é conhecidíssima. E além de para nós que somos crentes em Jesus Cristo, esta palavra é conhecidíssima para nós, mas necessitamos nós todos clamar a misericórdia para que nós venha a ser o nosso coração venha a ser uma terra boa, uma terra para a palavra de Deus penetrar na nossa vida. Porque se nós não deixar a palavra de Deus penetrar verdadeiramente em nosso sentimento, em nosso coração, para nós os crentes, eu venho falar que nós seremos, ao invés de nós deixarmos esta semente
penetrar em nossa vida para dar bom fruto para Deus, nós seremos pedra de tropeço. Para não deixar a palavra penetrar em nosso coração. Repito, estou lendo aqui em São Mateus 13:1, eu falei que ia até o 10. Para nós crentes, esta palavra é muito conhecida, a parábola do semeador. Para nós os crentes, se nós não viver em oração, buscar a santificação, se nós permitir qualquer sentimento maligno, ciumento, avarento, que não provém de Deus, qualquer sentimento carnal entrar em nosso coração, a boa semente que foi plantada em nosso coração, ao invés de nós dar bom fruto para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, em todas as áreas, darmos bom fruto em nosso testemunho, darmos bom fruto na oração e de estender a mão para o nosso próximo. Se nós não vigiarmos, porque esta palavra, eu repito pela terceira e se for preciso pela 20ª vez, é conhecida para nós. Mas se nós não vigiarmos, como está escrito aqui, eu vou ler, mas eu estou sentindo pelo Espírito Santo de falar, se nós não vigiar aquela boa semente que foi plantada em nosso coração, se nós não vigiar que os espinhos que representam as coisas podres deste mundo entrar em nosso sentimento, entrar em nosso coração, ao invés de nós honrar ao nosso Deus e ajudar o nosso próximo, e ajudar também o nosso pastor, o nosso líder, nós estamos sendo pedra de tropeço, pedra de tropeço, se nós não vigiarmos, porque a boa semente, a palavra de Deus foi plantado em nosso coração. Mas se deixarmos os espinhos entrar em nosso coração, como está escrito aqui dentro desta passagem, desta parábola, aqui no Evangelho de São Mateus 13, se nós deixarmos os espinhos entrar em nosso coração, em nosso sentimento, as coisas deste mundo que simbolizam os espinhos entrar em nosso coração, em nosso sentimento, então a boa palavra, a semente será tirada do nosso coração, labariassurianda, labariastérias, e a boa semente que foi dada ao nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Para nós os crentes velhos, para nós os crentes velhos, a
Assim eu estou sentindo pelo Espírito Santo a expressar. Para nós, os crentes velhos, esta palavra, ela é conhecidíssima. Mas se nós não clamar a misericórdia e ficar relaxadamente, vem então os espinhos, que simboliza as coisas podres deste mundo. E ao invés de nós honrarmos a Deus, honrarmos a Jesus, honrarmos ao Espírito Santo, seremos então uma pedra de tropeço. Agora, para os meus irmãos que ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite a Jesus Cristo e deixa, meu amado irmão, minha amada irmã católico, livre pensadores, esta palavra, esta semente entrar no teu coração. Eu falei que ia começar esta mensagem no seu versículo 10, mas senti pelo Espírito Santo para ler aqui esta passagem até chegar ao 10, porque há muitos que não conhecem esta passagem. Eu serei bem breve, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. Diz aqui, Evangelho de Mateus 13, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e se ajuntou-se muita gente ao pé dele, de que sorte que, entrando num barco, assentou-se toda a multidão, estava em pé na praia. E ele lhe, versículo 3, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu para semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. No seu versículo 4, Jesus dizendo: uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-a. Versículo 5: e outra parte caiu em pedregais, em pedras, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Versículo 6 diz: mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 7: e outra caiu entre espinho e espinheiro, cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Surianda labarias. Agora eu venho fazer uma pergunta.
Inderébias, para nós os crentes que conhecemos a palavra de Deus, porventura será que as aves que está aqui no seu capítulo 4 não comeram a semente que foi plantada em nosso coração? Será que o nosso sentimento, porventura, como está aqui no seu versículo 5, não estavam cheios de pedra quando caiu esta semente? Quando esta semente caiu, será que o nosso coração não estava endurecido e por um momento cresceu aquela semente, começou a crescer aquela árvore, mas não tendo uma raiz profunda, aquela semente, então aquela planta que foi plantado em nosso coração começou a desfalecer porque não tinha raiz profunda. Labareçúria, como está aqui no seu versículo 5. Mas vindo o sol queimou e secou porque não tinha raiz. Porventura será que nós, os crentes, os cristãos, deixamos que as aves viesse comer a semente que foi plantada, que o semeador semeou? Aqui no versículo 5, outra parte da semente caiu nas pedras, onde não havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol queimou e secou-se porque não tinha raiz. No seu versículo 7, será que nós, os crentes, não deixou que viesse os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram a semente que foi plantada em nosso coração? No seu versículo 8, outra caiu em boa terra e deu bom fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça aqui no seu versículo 9. Jesus Cristo, Filho de Deus, uma grande multidão assenta-se junto ao mar e ajuntou muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábola.
Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado pelo Pai, veio transmitir, veio semear no coração do homem uma boa semente, a palavra de Deus, a fim que o homem voltasse para Deus e desse bom fruto para Deus, a fim que o homem honrasse a Deus, a fim para que o homem glorificasse a Deus, a fim que o homem deixasse esta semente, que é a palavra de Deus, crescer na terra, no nosso sentimento. Mas o homem com coração duro, infelizmente, alguns de coração duro não recebeu a palavra, a semente da fé. Repito, para nós, os crentes, que aceitamos a Jesus Cristo, a palavra, Alabaria Surianda, a palavra de Deus que foi semeada em nosso coração, será que nós não deixamos que a ave comesse a semente que foi semeada no nosso coração? Será que nós deixamos que a dureza do nosso coração viesse deixar que esta semente crescesse um pouco, mas por causa de muitos não entregar a tua vida verdadeiramente para o Espírito Santo, como está aqui no seu versículo 5, será que nosso coração não se tornou pedras e sufocou então a vontade de Deus para com nós? Aqui no seu versículo 7, será que o nosso coração, o nosso sentimento, será que nós não deixamos que os espinhos viessem sufocar a semente que foi plantado em nosso coração? Que está no seu versículo 7. Ou será que nós deixamos a boa semente penetrar em nosso coração e a terra do nosso coração é uma terra boa?
nesta mensagem aqui, Jesus Cristo falando por parábolas, ele vem explicar, afirmar que o coração do homem é comparado como alguns que não deram ouvido à palavra de Deus. Alguns não deram ouvido à palavra de Deus. A palavra está sendo semeada até nos dias de hoje. E muitos não deram ouvido à palavra de Deus, e a semente caiu pelo caminho, e veio as aves comer a semente. Outra comparação que Jesus Cristo está dando, o que é o coração do homem? É o coração de pedra, é o coração duro, que não aceita verdadeiramente a palavra de Deus como ela é por um momento. Ele aceita a palavra de Deus, mas não tendo a raiz profunda, por causa da dureza do coração, a semente começa a crescer, mas por causa de não ter a raiz profunda, então as pedras, a dureza do coração do homem, não deixa a semente crescer em nosso coração. A semente que é o Espírito Santo de Deus, a palavra de Jesus Cristo. A semente é o Espírito, é a palavra de Deus. A outra comparação que Jesus Cristo falou do coração do homem é os espinhos. A palavra de Deus, desde o ministério de Jesus Cristo até nos dias de hoje, está semeada, está sendo semeada. Mas porventura será que os espinhos não estão sufocando esta semente que foi semeada no nosso coração? Os espinhos simbolizam as coisas deste mundo, tudo que não presta neste mundo são os espinhos que querem sufocar a boa semente que Jesus Cristo veio plantar em nosso coração. O nosso coração é uma boa terra, como está aqui no seu versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uns 100, outros 60 e outro 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Meus amados irmãos, eu vou ler aqui agora no seu versículo 18. Eu ia ler aqui no seu versículo 10 até o 23. Mas eu vou ler aqui no seu versículo 18
Aliás, me perdoa, eu vou dar continuidade aqui no seu versículo 10. Eu irei ler e serei bem breve. Eu falei que ia ler aqui no seu versículo 18, aonde Jesus Cristo, ele explica para os seus discípulos por o significado da semente que caiu em pedra, em espinho, e pelo caminho e na boa terra. Eu já concluí o que é os espinhos, a semente que caiu no caminho, e o que é a boa terra, e concluí também o coração de pedra. Mas eu irei ler aqui no seu versículo 10, que diz, dando continuidade: depois que Jesus Cristo, então, ele falou estas parábolas, que o semeador saiu para semear uma boa semente. Alguma semente caiu pelo caminho, alguma semente caiu em pedras, e alguma semente foi sufocada pelos espinheiros, e alguma semente caiu numa terra boa. Aí então no seu versículo 10 agora diz a palavra: e acercando-se dele os discípulos disseram-lhe, porque ele fala por parábolas. Aí Jesus respondeu para os seus discípulos, no seu versículo 11, ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Jesus disse então para os seus discípulos, porque os seus discípulos interrogaram, perguntaram para Jesus por que o Senhor está falando por parábolas. E Jesus responde no 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. No seu versículo 12, porque aquele que tem será e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. No seu versículo 13, por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouve, não compreende. Versículo 14, e neles, olha só, meus amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para a palavra de Deus não se cumprir em nossa vida, com aquilo que não é bênção de Deus para a nossa vida. Cuidado para que a
profecia que não é bênção para a nossa vida venha se cumprir em nossa vida por causa da dureza do nosso coração. Eu vou ler aqui o que eu estou falando, aqui no seu versículo 14, dando continuidade. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu os cure. Os discípulos de Jesus Cristo, aqui no seu versículo 10, até no seu versículo 15 que eu li, depois que Jesus Cristo ele transmitiu a palavra falando por parábola, a palavra que no seu versículo 10 até o 15 está nos afirmando então que os seus discípulos perguntam para Jesus: por que você fala por parábola a palavra de Deus? Então Surya está falando que Jesus fala para os seus discípulos, porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não. Isso, meus amados irmãos, porque Jesus Cristo conhece o coração do homem, conhece o coração da mulher. Jesus Cristo, ele conhece, ele sabe se a semente que é a palavra dele vai cair numa boa terra, num bom coração, e vai dar ouvido à palavra de Jesus Cristo, e vai buscar a santificação, e vai dar bom fruto. Quando se trata de semente, é a palavra de Deus, e a natureza é claro, o ciclo é claro da semente é crescer e dar uma árvore, e a árvore dá fruto. Mas aqui dentro desta passagem, os discípulos de Jesus Cristo então perguntam para o Senhor: por que você fala por parábolas para eles? Então Jesus responde aqui no seu versículo 10, dando uma pequena resumida até no seu versículo 15 que eu li. Jesus responde para os seus discípulos: porque para vocês, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios de Deus, mas para eles não é dado. A palavra está nos afirmando aqui porque aquela grande multidão então tinha endurecido o coração para não ouvir a palavra de Deus. A palavra está nos afirmando aqui, olha só, no seu versículo 10 agora até no seu versículo 15, que Jesus Cristo então ele fala, então para aquela multidão é para que se cumpra, olha só, o que o profeta Isaías tinha dito para Israel.
Jesus, muitos de mau grado, não tinha interesse em ouvir, ouvia por ouvir, desfazia de Jesus. Muitos, está dizendo aqui no seu versículo 10 até no seu versículo 15 que eu li, Jesus falando para os seus discípulos, muitos ver, mas finge o que não ver. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado, com seus olhos fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouça com o ouvido, e compreenda com o coração, e se converta e eu cure. Jesus então respondendo para os seus discípulos, por que ele trouxe esta palavra falando por parábola? Porque o coração daquela multidão que estava lá ouvindo a palavra de Jesus neste momento, infelizmente estava se cumprindo a palavra do profeta Isaías na vida deles. Muitos que diz, ouvindo ouvireis, mas não estava compreendendo as palavras de Jesus. E vendo vereis, mas não percebereis. As palavras do profeta Isaías se cumprindo na vida daquele povo. Infelizmente, no 15, porque Jesus falando, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado, ouviram por ouvir, e com seus ouvidos fecharam os seus olhos para que não veja, e com os olhos e ouça, com os ouvidos e compreenda o coração, e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Meus irmãos, infelizmente o coração daquele povo estava endurecido e não dando atenção e valor nenhum às palavras de Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus falou por parábolas. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo falou que a semente caiu, umas caiu pelo caminho, uma caiu entre o coração de pedra, um caiu entre um coração que ia dar ouvido para as coisas deste mundo, e Jesus comparou com os espinhos que ia sufocar a palavra de Deus. Agora eu venho falar algo para nós. Será que qual coração está eu vou expressar assim, a semente, a palavra de Deus foi plantada em que lugar em nossa vida? Será que o nosso coração está de pedra? Para que
no começo aceitamos a palavra do Senhor, Jesus, eu vou explicar, Jesus Cristo, ele operou muitos sinais, muitos milagres, e muitos o acompanhavam ele somente pelos sinais e pelos milagres. Esta é o coração de pedra. Acompanhava o Senhor pelos sinais e pelos milagres, mas não acompanhava o Senhor para se entregar à vida e viver totalmente na santificação, na santidade, renunciar. Alguns acompanhavam o Senhor pelos sinais, pelos milagres, pelas bênçãos, mas quando o Senhor exigia a santidade, a renúncia, a dureza do coração sufocou a semente, a pedra. O coração duro é uma comparação. Sufocou a semente, matou. Alguns ouvia por ouvir e a semente caiu pelo caminho. E veio logo as aves e comeu a semente, a palavra de Deus. E aquelas vidas não tiveram vida, porque não quis ouvir a palavra do Senhor. Alguma semente caiu num coração cheio de espinho. O espinho simboliza as coisas podres deste mundo. Em qual semente, em que terra está o nosso coração? A terra que aceita verdadeiramente a palavra de Deus. Será que a profecia do profeta Isaías não está se cumprindo em nosso coração? Desprezando a verdadeira palavra de Deus, tampando os ouvidos para não ouvir a verdadeira palavra de Deus. Temos que clamar a misericórdia e pedir para o Espírito Santo vir nos purificar a terra do nosso coração para que esta semente cresça e dê bom fruto para Jesus Cristo. Evangelho de João 15. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim dá bom fruto. Aquele que não dá fruto é cortado da videira e lançado no fogo. Meus amados irmãos, é lamentável dizer, a palavra está dizendo aqui no Evangelho de Mateus 13, no seu versículo 2, ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia.
multidão se assentou para ouvir a palavra de Jesus Cristo. Uma grande multidão se assentou para ouvir a palavra de Jesus Cristo, mas Jesus conhecia o coração da multidão. De acordo com a palavra de Deus, aqui dentro desta passagem, foram poucos que aceitaram verdadeiramente, a palavra de Deus. A palavra, já para finalizar, a palavra está nos afirmando então que quando Jesus fala estas parábolas, os discípulos lhe perguntam por que você fala por parábola. Jesus responde então para os seus discípulos: para uns é dado conhecer os mistérios de Deus, mas aos outros não, porque o coração do povo está endurecido. Os mistérios de Deus é revelado somente para aqueles que abrem o coração para ouvir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, pela misericórdia, venha se cumprir em nossa vida, que o nosso coração venha ser uma terra fértil, uma terra boa, macia, para a palavra crescer e dominar o nosso ser e nós dar fruto para Deus. Antes de dar continuação, eu quero dar um alô para o meu amado irmão Pastor Paulo, aleluia, da Igreja Pentecostal Santificação do Senhor. Meu amado irmão Pastor Paulo, que Deus abençoe, meu amado, um forte abraço. Logo estaremos aí no nome de Jesus na vigília. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor e toda a sua família, meu amigo. Tenho uma consideração muito grande pelo Senhor, gosto muito do Senhor, meu querido. Que Deus te abençoe. Meus irmãos aqui do YouTube, que Deus abençoe a todos aqui do YouTube. Meus amados irmãos, aqui já para finalizar, aqui no seu versículo 18 diz então: agora Jesus, só vou ler para finalizar. Agora Jesus então, ele conclui o que era a parábola da terra de espinho, da semente que caiu no espinho, da semente que caiu na pedra, da semente que caiu no caminho, da semente que caiu na terra boa. Aqui no versículo 18, escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Escutai-vos, pois, então, a parábola do semeador. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o diabo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado pelo caminho. Porém, o que foi semeado em pedra, no coração duro, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, uns 60 e outros 30.
Meus amados irmãos, a palavra de Deus, para concluir e finalizar, em qual natureza está o nosso sentimento, o nosso coração? Será que por um tempo recebemos a palavra de Deus por algum interesse material, por algum milagre, por alguma cura? É a palavra que caiu em pedras, a palavra que caiu em pedras de acordo com a palavra de Deus. Ela não tinha raiz profunda. A palavra que caiu em pedras, ela não tinha a raiz em si mesmo. Antes de pouca duração é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. A palavra que caiu em pedras é a palavra, aquilo que o Espírito Santo revela, Surialabariastéria, no meu coração. Aquele que procura Jesus por um momento e não por vontade de fazer a verdadeira obra de Deus. E quando vem as perseguições, quando vem as calúnias, as lutas por causa da palavra, ele abandona, como está no seu versículo 21. Quando vem angústia, ele abandona, porque ele procurou a Jesus somente para um auxílio imediato e não deixou a palavra dar fruto no coração. A palavra que foi semeada pelo caminho, porém, a palavra que foi semeada pelo caminho é o que foi semeada no seu coração. Este é o que foi semeado pelo caminho. E ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata. E o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado pelo caminho. E a palavra que foi semeada pelos espinhos, e a palavra que foi semeada em boa terra, em qual vou dizer, horta, em qual terra está o nosso coração? Está com espinho, com pedra, ou uma terra dura? Vamos expressar, uma terra dura, que não deixa a semente penetrar, ou uma terra boa? Meus amados irmãos, já agora para finalizar e dar anúncio da obra de Deus, depois, aleluia, versículo 19 para a nossa meditação: e ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o diabo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Meus amados irmãos, que o Espírito Santo, que eu e você venha dar lugar para o Espírito Santo de Deus a cada momento, e que o meu e o seu coração não seja um coração
que deixa a semente pelo caminho, mas que a semente penetra no meu e no teu coração, que o meu e teu coração não venha a ser duro como coração de pedra, que nós venha a ter raiz, orar, jejuar, buscar, aceitar a santidade, a santificação, para vencer as lutas e as provações, e não buscar a Deus somente por um auxílio, somente por coisas materiais, somente por coisas carnais, e por um momento endurecer o coração para ouvir a verdade do Senhor, que o nosso coração não venha a ser como os espinhos, que venha ser seduzido pelas coisas podres deste mundo, mas em nome de Jesus, que o meu e o teu coração venha a ser igual à boa terra, para honrarmos ao nosso Deus. Que Deus abençoe meus irmãos aqui do YouTube, do Facebook, meu amado irmão e amigo Pastor Paulo. Ele está pedindo oração para o cunhado Edinho e a sogra Dona Gertrudes. Vamos orar, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo. Agora domingo eu vou iniciar uma campanha no monte. Está comigo esse pedido de oração em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos aqui do YouTube, que Deus vos abençoe a todos. Meditamos nessa palavra. Já vou fazer um vídeo para dar aviso da obra de Deus amanhã, quarta-feira. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre você tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor, a paz e a paz do Senhor Jesus. Já vou fazer um vídeo para dar nota da Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho, para amanhã, quarta-feira. Que Deus vos abençoe a todos. Fique todos. Um abraço, meu amigo, amado amigo, irmão, Pastor Paulo. Que Deus te abençoe e Deus abençoe todos aqui do YouTube e todos que visualizar até o final esta mensagem. A primeira vez que trago a mensagem da parábola do semeador. Aleluias! Fique todos na paz do Senhor Jesus.